Sabe, a gente sempre pensa que tudo no universo tem uma origem. Mas e se a origem de raças inteiras não fosse um planeta, mas algo maior, um verdadeiro berço cósmico? É sobre isso que vamos falar, sobre um lugar de puro poder e criação chamado Ajalu-Shahan, mergulhando no que as nossas fontes revelam. Essa é uma daquelas perguntas que movem tudo, né? A ficção, a ciência. Mas olha só, de acordo com o material que a gente está analisando, a resposta talvez não esteja num planetinho isolado. Está em algo muito, mas muito maior. Para a gente sequer começar a entender a origem da vida nesse contexto, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mapa do cosmos. Ok, então, para começar, a gente vai precisar recalibrar a nossa mente. Esquece um pouco a ideia de galáxias, ou até mesmo de um único universo. A arquitetura do cosmos que a gente vai ver agora é de uma escala que é francamente quase impossível de imaginar. Então, nessa visão, o cosmos todo é dividido em superuniversos. A melhor forma de pensar nisso é como se fossem continentes primordiais do espaço, sabe? Cada um deles é um pilar, uma base fundamental onde a vida física um dia vai poder surgir e florescer. E bem no comecinho de tudo, não havia um, mas três. Três desses superuniversos primordiais que se formaram em volta de um centro cósmico, um ponto central chamado Avona. E a nossa história de hoje, bom, ela vai nos levar justamente para o terceiro deles. Pode parecer muito tempo, mas numa escala cósmica, isso foi um piscar de olhos. A criação foi rápida. Em uma janela de apenas 25 milhões de anos, pá! Os três pilares do universo físico se manifestaram. E é o terceiro dessa linhagem que é o foco da nossa atenção. Então, vamos lá. Vamos mergulhar fundo no nosso destino. O terceiro superuniverso, que tem um nome bem específico, Ajalu-Shahan. Exato, o nome desse lugar é Ajalu-Shahan. Mas olha, é importante entender que não se trata só de um ponto aleatório no mapa do cosmos. Não mesmo. É um lugar com um propósito muito, mas muito específico. E aqui a coisa começa a ficar fascinante de verdade. Ajalu-Shahan não era um espaço vazio esperando algo acontecer. Não. Desde o comecinho, suas nebulosas já estavam semeadas, sabe? Com componentes únicos. A tal da energia úmara e a matéria morontial. Era como se o palco já estivesse sendo montado para um tipo de vida bem particular. E é exatamente por isso que Ajalu-Shahan ficou conhecido como o berço das raças. Pensa bem, não era só um lugar no espaço. Era um ponto de partida, uma origem biológica para linhagens que iam literalmente mudar o rumo do cosmos. E quem surgiu primeiro nesse berço? A primeira linhagem primordial foi a insectoide. Mas o mais curioso não é isso. O interessante é que a raça seguinte não foi criada do zero. Ela foi, na verdade, uma evolução direta. Uma transformação daquela base original. Então, vamos deixar isso bem claro, porque é o ponto central. A raça reptiliana não apareceu do nada. Ela evoluiu a partir dos insectoides, só que com um aprimoramento, um upgrade fundamental. Eles foram, digamos, reconfigurados para perceber e interagir com múltiplas dimensões. Uma habilidade que os seus ancestrais simplesmente não possuíam. Bom, e como era de se esperar, junto com essa evolução biológica toda, veio a ambição. Essas raças super antigas com um desempenho biológico altíssimo não iam se contentar em só existir. Elas começaram a correr atrás de novas formas de poder, e o caminho para isso foi a tecnologia. A própria eficiência biológica deles serviu de combustível, sabe? Alimentou essa busca por domínio através da tecnologia. A questão já não era mais sobreviver. O objetivo agora era outro. Era consolidar poder e expandir influência por todo o cosmos. Mas qual era a motivação real por trás de toda essa tecnologia? O que eles queriam de verdade? Essa citação aqui, ela praticamente entrega tudo. Não era só sobre poder, não. Era sobre algo muito, muito maior. A tentativa de imitar a fonte que tudo é. E qual foi o resultado dessa tentativa de imitar a criação? Bom, acabou levando à criação de uma coisa completamente nova. Um sistema gigantesco de controle. A tal matriz de controle nasceu justamente desse desejo de replicar e, no final das contas, de dominar as próprias forças do universo. Mas e se a gente parar para pensar um pouco? E se essa história toda, de raças, tecnologia, controle, fosse só uma parte de um plano muito maior? E se a Ajalu-Shahan, no fundo, não fosse um campo de batalha, mas sim um gigantesco laboratório cósmico? Exatamente isso.
Ajaluksha-Han é descrito não como um lugar de guerra, mas como um berço da criação. Pensa nisso como um viveiro cósmico, sabe? Projetado especificamente para nutrir e testar a consciência bem nos seus estágios mais iniciais. E a escala desse projeto, olha, é de explodir a cabeça. Bilhões. Bilhões de mônadas, que são como unidades de consciência individual, foram enviadas para Ajaluksha-Han para começar essa jornada toda de aprendizado e experiência. E qual era a matéria final desse currículo cósmico? A grande lição era aprender a cocriar no meio dos desafios da dualidade, luz e sombra, positivo e negativo. O teste supremo era conseguir fazer tudo isso, passar por tudo isso, sem nunca perder a conexão com a origem, com a fonte primordial. Isso tudo nos leva a uma pergunta final. Uma pergunta poderosa que meio que muda toda a perspectiva. E se todo conflito, toda luta que a gente percebe no universo não forem falhas no sistema? E se a própria dualidade for, na verdade, o projeto? Um grande projeto cósmico, um currículo pensado para o crescimento da consciência?